De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco. Eu converso hoje aqui com o vereador Marcelo Arruda. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Luciano, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Educadora e ter essa oportunidade de falar com a nossa população, levar o conhecimento dela, o trabalho que a gente realiza na Câmara, o trabalho que o próprio Legislativo desempenha como um todo e também falar a respeito da nossa cidade. Perfeito. José Carlos aqui já faz uma pergunta, né, que eu tenho repetido ao longo do bate-papo com todos os vereadores, dessa atribuição não formal, né, do Legislativo, mas que tem entrado numa rotina, que é a questão prática aí da tentativa de buscar emendas junto aí a vários parlamentares, né, Marcelo? Como é que você vê essa nova atribuição, né, que não é uma obrigação, mas que tem virado uma rotina, e como é que isso tem feito parte das suas ações? Então, José Carlos, né? Isso. José Carlos, eu vejo isso, na verdade, como uma atribuição de todos nós cidadãos, né? Porque todos nós somos eleitores, politicamente ativos, né? E eleitores desses vota deputados. No deputado estadual, você vota no deputado federal, e assim como nós, vereadores, também somos eleitores, né? E somos políticos. Na hora da campanha, obviamente, eles lembram da gente para ajudá-los na campanha. Então, a gente, obviamente, tem mais acesso, mas todo cidadão tem direito de pleitear junto aos deputados, senadores, governadores, enfim, né? E a gente tem desempenhado essa luta constantemente. Todo contato que a gente faz com os parlamentares não tem uma única vez que a gente faz um contato sem que a gente leve pedido, não só para o município, mas para as entidades também. E essa destinação de recursos para as entidades, de forma indireta, reflete sobre o município, porque a maioria delas presta serviço de atendimento, principalmente na área social no nosso município. Então, a gente conseguiu bastante recursos nesses últimos 3 anos aí, para a Santa Casa de Misericórdia, para a PAI algumas vezes, para a Abadef recentemente uma outra verba de R$100 mil, verba para recapeamento também no valor de R$250 mil, que já foi aplicada no recapeamento, verbas de R$80 mil para outras entidades. Essa semana mesmo nós fizemos um protocolo na sexta-feira passada, com a nossa filiação ao MDB, né, apadrinhados pelo Baleia Rossi. Obviamente, nós já fizemos um pedido de emenda de R$500 mil aí, que eu tenho certeza que vai ser atendido também. Então, é um trabalho constante, esse nosso trabalho de busca por emendas, porque, de fato, se a gente for contar com os recursos do município para investimentos, a coisa fica bastante complicada. Perfeito. E de fato se vê isso, né? Nós observamos de certa forma, né, o impacto econômico, né, de vários momentos de crise global aí, agora o corona se mostrando como uma problemática nesse sentido. Vemos a questão de queda de arrecadação, né, a questão muitas vezes até do não pagamento, né, de tributos, de impostos, e que impacta diretamente na rotina das cidades, né, e em Batatais não é diferente, né? A gente vê que se conseguir sanar essa brecha, muitas das ações pleiteadas seriam resolvidas com esse recurso que não entra. Não, com certeza, Luciano. Nós temos uma questão primeira, que eu acho que é a questão do desenvolvimento econômico, né, do crescimento da economia em nível global, né? No Brasil, esse problema é mais sério, e em Batatais nós estamos na mesma onda, infelizmente. Então, realmente você não tem um crescimento no volume de arrecadação, de geração de riquezas, e obviamente você não pode alçar voos maiores, porque os recursos que já são comprometidos ordinariamente com educação, saúde, assistência social, né? A gente tem até ouvido um discurso aí em relação à questão da quebra da estabilidade do servidor público. Na verdade, gente, o que está acontecendo é o seguinte: nós não temos que desestruturar o serviço público,
Porque o serviço público é que faz o atendimento ao cidadão. Se você tem algum serviço sendo prestado, é porque você tem um servidor público ali na ponta e o serviço público realizando esse serviço. De fato, o que está comprometendo é a falta de crescimento da economia. Hoje, se a gente fizer um comparativo, Luciano, a gente vê que Batatais, nós tivemos um crescimento populacional de 45, 48 mil habitantes para cerca de 63 mil habitantes, mas nós não tivemos um crescimento econômico que acompanhasse esse crescimento populacional. Então isso, na verdade, gera um déficit. Né? E a gente tem também um outro aspecto, ainda fazendo essa consideração, que se você comparar o número de servidores da época que a gente tinha 48 mil habitantes com hoje, que nós temos 60 mil habitantes, nós estamos praticamente com o mesmo número de servidores. E a quantidade de serviços e a demanda aumentou exorbitantemente. Né? Uma questão que vai ser discutida agora na próxima sessão da Câmara é a questão da atividade delegada com a Polícia Militar para fiscalização de trânsito. Né? O pessoal costuma reclamar, não, porque tinha que dar isso para a Guarda Civil Municipal, etc. Mas nós temos que fazer uma análise contextual da situação. Nós temos efetivo na nossa Guarda Municipal que tem a capacidade de realizar o serviço, não é capacidade técnica. Eu tenho certeza que eles teriam condições de se preparar tecnicamente para desempenhar a função sem problema nenhum. Só que é impossível o cidadão estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Ou ele está lá na matriz fazendo a zeladoria do prédio, ou ele está fazendo o trânsito, ou ele está atendendo uma ocorrência. Então, de fato, a gente precisaria, para poder fazer eu vou falar especificamente dessa questão do trânsito, a fiscalização do trânsito, a gente precisaria ter pelo menos 9 novos guardas civis municipais para poder desempenhar essa atribuição. E aí o nosso município já está no limite prudencial que o Tribunal de Contas aponta de gastos com o pessoal. Não é que a gente gasta muito, é que a demanda é crescente, você tem que realizar o serviço. E a gente não tem a possibilidade de fazer novas contratações. Então, nos resta a alternativa de fazer esse convênio, que é legal, aprovado pelo governo do Estado, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para realizar a fiscalização de trânsito. Ou a gente vai se permitir não ter fiscalização de trânsito e que todo mundo possa cometer irregularidades e que não haja alguma forma de punição. Juliana, parabenizando pelo trabalho, né? E colocando a respeito dessa questão que nós falávamos no bloco anterior, né? Da ação que os vereadores vêm desempenhando e que muitas vezes não chegam à comunidade, né? As pessoas não ficam sabendo da busca das emendas, enfim, né, de vários trabalhos. Juliana, eu agradeço pela sua interação conosco aqui e queria destacar também que é o seguinte, a gente vive hoje um momento de conflitos. A gente percebe nitidamente que a Câmara Municipal tem um gravíssimo problema de comunicação com a sociedade. Uma comunicação institucional, de fato, né? Por exemplo, lá na Câmara, eu não sei se vocês sabem, mas nós não temos nenhum assessor. É o vereador por si próprio. A gente não tem um assessor sequer e, sinceramente, eu muitas vezes sinto falta, porque às vezes tem algumas atividades que é de coleta de informações, triagem, alguma coisa ali do dia a dia, organização do gabinete e tal, que a gente acaba, muitas vezes, gastando um tempo precioso nosso fazendo atividades administrativas que não contribuem, de fato, com a cidade. E tem essa questão da comunicação que nós, inclusive eu faço parte da atual mesa diretora, nós propusemos a contratação de uma assessoria de imprensa. A gente tinha feito um projeto para criar um departamento de comunicação para aprimorar o nosso site da Câmara, aprimorar a disponibilização de informação para o munícipe e até a comunicação dos atos da Câmara, um jornal informativo e tal. Mas o que acontece? Hoje em dia, a gente vê uma crítica muito grande de que, porque tem contratação, porque está pendurando gente, assessoria, etc. e tal. E acaba acontecendo que, muitas vezes, por temor da urna,
alguns não assumem a necessidade de fato de fazer a contratação. E a gente vem passando por isso. Nós tentamos implementar uma assessoria de comunicação para de fato poder dar conhecimento à população de todo o trabalho que os vereadores fazem, que não é pouco. Eu posso te afirmar que a gente trabalha muito e trabalha constante, mas infelizmente nós não conseguimos vencer essa resistência da própria população, que acaba gerando temor em alguns colegas de aprovar o projeto. Então ficou tudo como dantes. Então cada vereador por si só tem que tomar a iniciativa de tentar, de certa forma, divulgar os seus atos. E hoje em dia, infelizmente, eu falo que as redes sociais elas possibilitam essa comunicação. Só que, infelizmente, a gente vê um nível de agressividade bastante grande nas redes sociais, né? Fora as fake news que habitam, né? Eu digo assim, às vezes uma palavra que o cidadão não tem coragem de expressar para você cara a cara, por trás do celular, ele fala milhares de coisas. E às vezes a gente se sente até agredido, a gente tenta fazer a comunicação, e aí você está levando um fato informativo, e aí você recebe críticas de outros assuntos que não são nem pertinentes com a postagem. Outro dia eu fiz uma postagem para falar do meu trabalho que eu venho realizando, Luciano, e não é de hoje, em relação à questão da urbanização da Avenida Ayrton Senna e da iluminação da avenida. É uma briga de 3 anos que eu venho fazendo, né? Mas a gente não tem a caneta para mandar fazer. A gente pressiona o secretário de obras, pressiona o prefeito, vai uma, vai duas, vai 10 vezes lá, leva a reivindicação, discute. E eu estava então fazendo esse posicionamento desse trabalho que a gente vinha fazendo, a minha última conversa com o prefeito, eu pedi para ele, falei, prefeito, vamos colocar a iluminação pelo menos nas rotatórias. Que eu sei que o futuro ali é urbanizar, vai ter que fazer uma avenida, fazer calçada, ciclovia, sinalização, iluminação na avenida inteira, mas enquanto a gente não chega no ideal, vamos fazer o possível. Né? E eu argumentei com ele, inclusive, o seguinte, que esses postes de iluminação que você vai usar nas rotatórias, eles poderão ser aproveitados futuramente, então não tem desperdício nisso. Mas é uma questão de necessidade e possibilidade, mas eu estou nessa luta. E aí eu fazendo esse comentário, vieram algumas pessoas para falar que eu estava falando mal do presidente, umas coisas assim, completamente fora de contexto. Então, às vezes, a gente fica um pouco desmotivado de levar a informação, porque as pessoas acharem que a gente está querendo se autopromover, e não é isso. Mas eu gostaria de convidar a todos os nossos munícipes que entrassem no site da Câmara. Lá você pode fazer a consulta por vereadores. Eu tenho trabalhado com o pessoal da informática lá da nossa Câmara para disponibilizar um canal melhor e mais eficiente para a consulta das matérias do vereador. Porque hoje você faz uma consulta, você só vê a ementa, você não vê a justificativa, todo o trabalho que está sendo feito. E nessa nova modalidade que vai ser disponibilizado o requerimento, a aprovação e a resposta, se teve resposta da administração ou não. Então dá mais publicidade, mas infelizmente no serviço público as coisas são morosas para acontecer. O Marcelo Mendes parabenizando pela sua atuação como parlamentar e cidadão e perguntando, né, se com essa ponte aí com os deputados, o governo do estado, não seria possível trazer empresas para investir no município. Olha, Marcelo, a gente vê que realmente assim, o país está enfrentando um momento de grave recessão, não é nem de... Nós já estamos em recessão, não estamos deixando de crescer, está um momento de grave recessão. Então, apesar de tudo que se fala por aí, tal, não é uma questão, não é que a gente não queira trazer empresas para Batatais, entendeu? O que a gente tem priorizado é fazer ações que possam estimular o desenvolvimento das empresas que a gente tem na nossa cidade. E, inclusive, isso me faz lembrar de uma situação que eu digo assim, que Batatais tem muito mais do que a gente imagina. Mas pouco a gente sabe. Eu sei pouco, o Luciano sabe pouco, a gente não conhece tudo que Batatais
tem para oferecer. E eu procuro sempre fazer um trabalho de prospecção para saber as empresas que tem na incubadora, que está sendo desenvolvido. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas uma das maiores empresas de raio-x odontológico do Brasil é sediada em Batatais. Nós temos, por exemplo, uma empresa aqui de odontologia que usa impressoras e torno CNC, computação gráfica em 3D e exporta como que se chama? Esses implantes dentários. Hoje vende esses implantes dentários para o Brasil inteiro, são produzidos aqui em Batatais. Esse pessoal que trabalha com essa tecnologia em Batatais, já tem gente indo morar no exterior para prestar serviço para o fabricante do equipamento que é alemão. Nós temos esse empresário de Batatais com várias unidades no Brasil desse laboratório, com pessoas daqui de Batatais que foram para trabalhar com eles e alguns inclusive que vieram da ADEPAB, hoje são sócios desse empreendedor num laboratório fora de Batatais. Então a gente tem uma série de coisas acontecendo em Batatais, mas às vezes a pessoa não tem interesse em fazer propaganda disso aqui dentro da cidade. Então nesse sentido, Luciano, a gente vem trabalhando num projeto que eu denominei de Projeto Despertar. Qual que é a finalidade do Projeto Despertar? O Projeto Despertar ele tem a finalidade de realmente trazer o conhecimento das pessoas e principalmente dos jovens, tudo que nós temos em Batatais em termos de indústria, de tecnologia, de serviços que a maioria das pessoas não conhece. Então a gente ainda está em fase de elaboração do projeto, com algumas parcerias, mas a intenção qual que é? É a gente, através de uma parceria com a Secretaria da Educação, ir nas escolas, pegar os estudantes, fazer uma visita guiada com um monitor acompanhando essa turma, fazer a visitação dessas empresas que a gente brinca que são empresas que estão fora da casinha. Quando você fala em empresas em Batatais, o pessoal pensa em quê? Usina Batatais e metalurgia. Nós temos indústria química aqui, nós temos indústria que usa tecnologia, nós temos empresas que fazem impressão de rótulos para embalagem com altíssima qualidade. Enfim, tem uma grande variedade de serviços que é prestado em Batatais. O que a gente precisa fazer realmente é se dar a conhecer. Então... eu vejo e noto muitas vezes que parece que as pessoas param no tempo, né? E esquecem que a cidade é um organismo vivo, né? Então ficam muito focadas no que não existe mais e não notam a quantidade de coisas que passaram a existir, né? E muitas vezes muitas coisas não existem mais justamente porque pararam no tempo, né? Não estão mais na nossa rotina de vida, e outras vieram, substituíram, desenvolveram e estão aí para mostrar isso. E você sabe, Luciano, que eu falo assim, muitas vezes esses empresários não fazem questão de fazer propaganda aqui. Eu, particularmente, vejo isso até como uma falta deles, porque eu acho que para você resgatar a autoestima da sociedade, da população, é importante saber os casos de sucesso que nós temos aqui. Mas muitos desses empresários não fazem questão, porque o mercado deles muitas vezes está fora. Nós temos uma indústria química aqui em Batatais, por exemplo, que tem uma glicerina de altíssima qualidade e que é vendida para o Brasil inteiro, para indústrias químicas, que tem alto padrão de pureza, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Batatais, uma fábrica de suplementos, shampoos, medicamentos, vacinas para o PET, que poucas pessoas conhecem. E eles têm um mercado enorme fora de Batatais. Então está faltando realmente, assim, eu até peço o envolvimento destes empresários para que não é autopromoção pessoal, não. Isso ajuda no resgate da autoestima das pessoas. Divulgue o trabalho que você faz, a qualidade de serviço que a sua empresa faz. Inclusive, faça propaganda aqui na Educadora. Não é para refletir em termos de comércio para a sua empresa, mas para as pessoas perceberem que existe sim mercado de trabalho, que existe produtos de qualidade, tecnologia e que Batatais está economicamente ativa. É lógico que a gente pode melhorar mais. Sem dúvida. A gente pode se esforçar para trazer novas empresas, e a nossa Câmara tem trabalhado nisso, até numa parceria com o governo do estado de São Paulo, na Desenvolve SP. A gente tem buscado esses caminhos,
mas é um caminho que vai sendo construído aos poucos. E se falar pouco no caminho, né, que tem se provado aí o mais sólido, que é o desenvolvimento das próprias empresas, né? A gente teve recentemente a inauguração de um NORI novo com geração de 100 empregos diretos, né? A gente tem um distrito industrial, né, que acaba de passar por um processo licitatório aí que abre espaço para ampliação de novas empresas, tanto de fora quanto daqui, né, de ampliar esse parque, garantindo novos empregos no futuro próximo. Então, e tem um outro aspecto também que talvez as pessoas não conheçam. Em Batatais nós temos uma incubadora de empresas que é um projeto modelo, né? A nossa incubadora de empresas, ela trabalha assim, com a sua capacidade plena e as empresas estão se fortalecendo lá. Só que hoje, infelizmente, nós temos algumas empresas lá dentro da incubadora que já teriam condições de ter saído para fora da incubadora, para se instalar em outro local, mas que por questões de licença ambiental, CETESB, impacto de vizinhança, etc. e tal, eles não têm para onde ir. Então, isso acaba acontecendo o quê? O cidadão, a empresa acaba ficando lá dentro da incubadora, ela acaba tendo uma limitação para o seu crescimento, porque não tem espaço físico, e ela não saindo lá de dentro, uma nova empresa deixa de ser incubada. Então, nós estamos trabalhando também junto ao prefeito, nós renovamos a concessão dos 2 galpões da incubadora, nós aprovamos o projeto de lei durante essa legislatura agora por mais 5 anos. Estamos trabalhando com o prefeito também a cessão de mais um terreno para cima ali da incubadora, para que a própria associação e a incubadora construam mais um galpão para poder ter capacidade de admitir novas empresas. E eu também venho trabalhando junto com o prefeito, e ele tem aceitado bem essa sugestão, e a gente tem trabalhado nisso, em fazer um microdistrito industrial aqui em Batatais. Então nós já estamos até avaliando lá na área do novo distrito 2 áreas que seriam institucionais para a gente fazer essa destinação para microempresas num formato completamente diferente de licitação, comodato, enfim, para a gente poder dar um impulsionamento para essas empresas. E nós temos uma outra realidade, que aqui no Distrito Industrial Antigo, nós temos uma área verde ali bem no meio do distrito, onde seria uma praça, que faz 30 anos que aquele espaço está ali como mato, e tem água, esgoto, asfalto, energia elétrica com alta tensão e tudo mais, que poderia ser um espaço aproveitado. Nesse sentido, Luciano, a gente foi ver para fazer a desafetação dessa área, mas a Constituição do Estado de São Paulo proíbe. Então, qual que é o papel do vereador? E eu estou fazendo isso. Eu elaborei um projeto de emenda constitucional, porque isso não atinge só Batatais, em várias outras localidades tem o mesmo problema. Hoje, por exemplo, você faz um loteamento, tem que ter área institucional e área verde. A área institucional serviria para quê? Para a prefeitura no futuro construir uma UBS, uma escola, uma creche, enfim. O que acontece? Hoje nós temos inúmeros bairros. O município não tem condições de construir uma UBS, uma creche em todos os novos bairros. Então aquelas áreas vão ficar largadas. Se a gente pudesse fazer uma mudança de destinação, talvez o aproveitamento fosse muito melhor. Então eu elaborei uma proposta de emenda constitucional à Constituição do Estado de São Paulo, não é nem competência do vereador. Mas o que eu fiz? Eu elaborei esse projeto, fui até Franca, sentei com a assessoria técnica legislativa do deputado Roberto Engler, nós discutimos a questão, elaboramos, estamos aprimorando o texto, e o deputado Roberto Engler vai levar essa questão para ver se a gente consegue aprovar na Assembleia Legislativa do Estado, para mudar para todas as cidades do Estado. Então é um trabalho que muitas vezes a gente faz, que vai além do município, mas é um trabalho necessário, porque causa um impacto direto sobre o nosso município. Nessa área que eu estou mencionando aqui do distrito, a gente poderia facilmente acomodar 20 novas empresas dessas saídas da incubadora de empresas. Então é um trabalho que tem que ser feito, mas que muitas vezes não aparece para a população. Luciana, perguntando referente à iluminação pública, né? Ela diz que vários bairros, principalmente os mais antigos, a iluminação é mais fraca. E pergunta se existem projetos para melhoria nesse sentido, já que nos bairros novos a iluminação já está saindo com algum diferencial. Luciana, boa tarde, obrigado pela sua participação. Eu queria informar também que eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão da iluminação pública, principalmente pelo quesito segurança. Segurança no trânsito e segurança das propriedades e das pessoas mesmo, né?
Então, eu elaborei um projeto de lei para tornar obrigatório que em todos os novos loteamentos aprovados a partir de então na cidade, a iluminação pública tenha que ser feita com iluminação em LED, em sistemas em LED, que são mais duradouros e tem um consumo energético de 1/3 de uma iluminação convencional. E além disso, a gente colocou especificações no projeto que essa iluminação ela tem que ser no padrão aprovado pelas normas técnicas da ABNT e do Inmetro. E que tem que ser promovido também um estudo de iluminância para não deixar áreas de sombra. Então isso consta da nova lei para os novos bairros. Agora, nós precisamos realmente aprimorar a iluminação pública do restante da cidade, que o município não tem condição de fazer isso bancando do próprio bolso. Mas infelizmente, Luciano, eu tenho que te falar também que a CPFL está sendo uma pedra no nosso sapato. Eles estão impondo toda sorte de dificuldades para esses novos loteamentos implementarem a iluminação pública em LED. Tá? Agora, o que eu gostaria muito, eu reconheço esse problema que você disse, por exemplo, nós temos vários bairros periféricos em que a lâmpada que tem lá é uma lâmpada de 70 watts, que a iluminação mal chega no chão. Deveria ter sido exigido lá no passado que a iluminação fosse de no mínimo 100 watts. E para você saber qual a potência de luz, você só consegue isso fazendo um estudo de luminância. Esse estudo vai te mostrar qual que é a necessidade de potência de luz para promover a iluminação adequada que você precisa. Então, a gente tem trabalhado nesse quesito. Agora, um apelo que eu faço para você, Luciano, e para todos os moradores de Batatais, nós conseguimos devolver a iluminação pública do município para a CPFL, que o município não tinha condições de trabalhar. A gente não tinha pessoal, não tinha equipamento e o serviço não era feito, infelizmente. Cidade nenhuma do país tinha. Isso, e agora voltou para a CPFL. Então, minha gente, por favor, você está de frente à sua casa, eu não estou nem pedindo para ir fora. Você viu que na frente da sua casa o poste está queimado. Aqui no terreno do lado tem um poste queimado, o vizinho está com um poste queimado. Passa a mão no telefone, 0800 010 1010, fala, você vai identificar o seu nome, tudo direitinho, tá? Olha, eu quero reclamar a troca de lâmpada na rua tal, de frente ao número tal, eles vão te pedir referência, é chato, eu vou te falar, é chato, mas a gente tem que fazer isso. Se todos nós fizermos isso, Batatais vai voltar a ser uma cidade iluminada. Eu, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe, se no trajeto tem um poste, eu marco o endereço e faço isso. Outro dia eu fiquei quase 40 minutos no telefone e eu pedi para fazer troca de 25 pontos de iluminação pública, inclusive ali do lado da rodoviária, onde é feita a feirinha dos produtores. Puxa vida, será que nenhum deles poderia ter pego o telefone e ligado lá? Então eu acho que a gente precisa exercer de fato a cidadania. Lógico, o vereador pode fazer isso, né? Eu como cidadão faço, mas todos nós devemos fazer. Então gaste uns minutinhos do seu tempo, pelo menos na sua cercania, na sua rua, no seu bairro. Você viu que tem? Liga, reclama e pede a troca. E eles estão realizando a troca em no máximo 5 dias. Antônio Carlos trata de um tema que nós falamos até aqui durante o intervalo, né, da reforma administrativa, questionando o que de fato aconteceu com a reforma e se existe algum problema referente a ela. Antônio Carlos, obrigado pela oportunidade. Eu creio até que, na verdade, o Executivo deveria tratar dessa questão, mas eu vou passar as informações porque, de uma forma ou de outra, acaba repercutindo para a gente. Nós aprovamos a reforma administrativa, eu fui um dos vereadores que votou favorável e eu posso te dizer que eu emendei a reforma administrativa, né? Chegou a ficar até um número alto de emendas, mas não foram assim alterações significativas, eram correções de redação, ponto e vírgula, deixar algumas coisas claras e transparentes para que não houvesse possibilidade de manipulação, porque a gente tem preocupação com isso na lei, de deixar tudo de forma clara e transparente para que não possa haver nenhuma distorção da lei. Então nós aprovamos a legislação e ela entrou em vigor. O que acontece? Foi oferecida uma denúncia por vereadores da Câmara, inclusive, da oposição, para o Ministério Público, e com base nos elementos que os denunciantes apresentaram para o Ministério Público, o Ministério Público entende que, de fato, em 3 dos cargos da reforma administrativa, tem uma controvérsia que precisa ser sanada,
que foi feito? O Ministério Público intimou o Executivo a prestar esclarecimentos. Então o processo está na fase de análise, julgamento, não tem nenhuma decisão, não tem nenhuma sentença dizendo que essa lei é inconstitucional ou que houve alguma arbitrariedade, não tem nada disso. Eu mesmo cheguei aí até o Ministério Público em São Paulo, até para explicar pelo número elevado de emendas que eu fiz no projeto, mas era para dar a transparência e a lisura nos termos da lei, para não ter problema de desvio de finalidade por erro de interpretação. Eu até pelo meu trabalho na Receita Federal, um trabalho burocrático e tal, eu trabalho muito com a interpretação de leis. E eu sei a importância que uma lei mal redigida, o impacto negativo disso na sociedade. Como, por exemplo, eu vou te citar um caso da isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de moléstia grave. Qual a diferença de uma pessoa com câncer terminal que não é aposentada e da que é aposentada do ponto de vista de despesas? Porque a isenção do imposto de renda se faz necessária para que a pessoa possa ter condições de, pelo menos com esse aporte, poder pagar os custos do seu tratamento. E o que diferencia o aposentado do trabalhador? É uma questão que não tem sentido. Outro caso clássico que existe na legislação do INSS é aquele adicional de 25% para o trabalhador aposentado por invalidez. Quer dizer, então a pessoa se aposentou por invalidez, ela tem direito, e se ela for dependente de um terceiro, ela tem um direito de um acréscimo de 25% sobre a aposentadoria dela para pagar esse cuidador, enfim, esse cuidado. O que a diferencia da pessoa que se aposentou gozando de saúde, mas que ficou inválida depois de ter se aposentado? Quer dizer, hoje, pela interpretação da lei, a pessoa que se aposentou e ficou inválida, ela não tem direito aos 25% de acréscimo. Sendo que aquele que se aposentou por invalidez, às vezes até antes de completar o tempo de aposentadoria, vamos imaginar, um cidadão é trabalhador há 15 anos com trabalho registrado, não tem tempo para aposentadoria, mas teve um AVC e ficou inválido. Ele passa a ter o direito aos 25% de acréscimo. O outro que trabalhou 35 anos, se aposentou e ficou doente depois, não tem direito. Então, isso não é critério de justiça. Mas por que foi? Era a intenção do legislador? Não, a lei foi mal redigida. Então, a gente tem essa preocupação. Então, em relação à questão da reforma administrativa, infelizmente, tem se provocado muita celeuma, sabe? Eu acho assim que é uma coisa que contribui muito pouco para o bom andamento da cidade. Eu, de minha parte, posso te dizer que eu votei com toda a consciência, estudei o projeto, fiz todas as propostas de alterações que eu achava pertinentes para poder votar com segurança e para a gente evitar que, se aquele projeto não fosse aprovado, o município ficasse sem inúmeros servidores, como os médicos, por exemplo, que na sua maioria são médicos comissionados. E é bom deixar isso claro, né? Até porque 3 cargos que tiveram problema, os outros todos, né, estão dentro da lei aí, não foram questionados, e esses ainda vão ser avaliados, né? Teve algum problema, face às correções solicitadas e continua-se normal a rotina. Não, e é isso que eu digo, Luciano, a lei não é imutável, né? Se houve um aprimoramento, alguma mudança, o Tribunal de Contas apontou alguma coisa diferente, a própria Justiça e tal, vamos rever sem nenhum constrangimento. Sim. Até porque ninguém é perfeito, a gente busca a perfeição, mas ninguém é perfeito. Até porque as reformas administrativas começaram há alguns anos, né, não só em Batatais, mas no país todo, justamente para adequações a isso vem sendo feito paulatinamente, cidade a cidade, em todos os locais. E ainda hoje, Luciano, nós temos uma outra vertente ainda, que com a reforma administrativa que está sendo proposta, por exemplo, o promotor aponta a questão de o regime dos servidores públicos no município ser pela CLT. Só que a reforma que o governo Bolsonaro está querendo promover, ele quer transformar justamente todos os servidores em seletistas. Então, quer dizer, o próprio momento ficou conturbado para fazer essa análise, né? Então, foi feito o que nós pudemos fazer de melhor. Lógico, tudo na vida é mutável,
tudo se adequa, tudo se adapta, tudo se aperfeiçoa. A gente tem que ter consciência de que os nossos atos não são perfeitos e ter a humildade, quando for o caso, de corrigir o que precisa ser corrigido. Isso é uma virtude. Marcelo, eu quero agradecer a participação, a presença conosco. O programa está sempre à disposição, fazendo essa ponte aqui do Legislativo com a comunidade e aproveitar para deixar sempre aberto aí a todos os nossos legisladores. Luciano, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com os nossos munícipes, né? Todos que fazem parte da audiência da Educadora. É uma grande alegria para a gente poder estar aqui. É uma pena que a gente não pode estar com mais frequência, até por questão de compromissos, né? Porque essa comunicação é bastante importante. E eu queria deixar só um destaque aqui para o pessoal, que o projeto Despertar que eu mencionei anteriormente, nós estamos elaborando para a gente ver se a gente consegue dar início nele esse ano. E ontem eu estive em reunião também com um grupo de pessoas abnegadas que estão destinando o seu tempo para a gente desenvolver um projeto de robótica na nossa cidade, para trazer novas tecnologias para os estudantes da cidade, linguagem de programação, tudo de forma gratuita e, se possível, privilegiando os alunos das escolas públicas municipais. Então, em breve, a gente terá novidade em relação a isso também. Um grande abraço a todos, bom final de semana, que amanhã a nossa Batatais possa receber os parabéns de todo mundo, saber que a gente tem feito o nosso melhor para que a gente possa ter a cidade que a gente almeja, deseja e a gente luta por conquistar. Obrigado. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui, convocando e convidando a todos, né, para as comemorações do aniversário da cidade. Amanhã, né, nós temos uma vasta programação na Praça do Santuário, tá certo? Você pode conferir a partir das 8h30 da manhã uma série de atividades com a apresentação das escolas do município, shows musicais. Às 15 horas nós teremos também Que Bloco é Esse? Às 16 horas a apresentação teatral com teatro de rua, né, Desventuras de um Quixote, e às 20 horas, banda musical Dr. Washington Luiz, toda a programação gratuita na Praça Central aqui do município. Nós ficamos por aqui e nos encontramos na segunda, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.